Salmo 115, 16. Olha só que versículo sensacional. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Pô, a terra é um presente de Deus. São mais de 1.200 condições conhecidas que só a terra tem. A terra tem um campo magnético protetor que nos protege do vento solar. Ela tem a atmosfera perfeita, nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, que é o gás da vida. Tem água, 2/3 da superfície da Terra é coberto por água, um líquido sobrenatural. 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. Tem milagres e mais milagres na água. Por isso que eu digo, né, Padre Fábio, que não precisa nem colocar o copinho do lado da TV, né? Você também concorda, né? Absolutamente. Já tem milagre suficiente na água, não precisa adicionar mais nada, gente. Todas essas evidências, os céus são os céus do Senhor. A terra ele nos deu de presente, um planeta sobrenatural, com água, a lua inclina a terra em 23 graus e meio. Então nós temos primavera, verão, outono e inverno. 24 horas, a rotação certinha, porque se tivesse parado, o lado virado para o Sol torraria, o lado virado para o universo congelaria. A inclinação que a Terra tem em relação ao seu plano que ela orbita o Sol de 23 graus e meio, porque a Lua tá certinha, bonitinha lá. A Lua cria as marés, movimenta a água. Aí o Sacani vem no programa dele e fala assim, a Lua veio um grande astro, bateu na Terra e bluft, arrancou a Lua. Gente... Como é que é isso? Desculpa, professor. Aí ele disse assim, quais são os modelos para a criação da Lua? Tem 4 teorias para explicar a formação da Lua, Padre Fábio. Se tem 4 teorias, Rodrigo, de acordo... 4 teorias que existem hoje que competem para explicar como que a Lua foi formada. Porque a Lua é sobrenatural. É uma coisa, assim... Só o design inimaginável. Porque ela tá certinha, no lugar certinho, no ponto certinho, inclinando a Terra certinho, criando a marezinha certinha. E são 2 astros grandes demais para coexistirem. A gravidade, ou já teria um capturado o outro, ou jogado o outro embora. Ninguém consegue explicar a Lua. Então tem 4 grandes teorias que competem. O Sacani ficou discutindo lá, olha, tem essa aqui, mas tem um monte de problema. Tem essa daqui, mas tem um monte de problema. Tem essa aqui, mas tem um monte de problema. Tem essa aqui, mas tem menos problemas. Então essa é a grande teoria que explicou a Lua. Quando tem 4 e as 4 têm grandes problemas e uma tem menos problema do que as outras, eu vou ficar com essa? Não. Lembra? Quando tem 4, nenhuma delas presta. Porque se prestava, já tinha eliminado as outras 3. Não tem como você explicar a Lua, ela é sobrenatural. Pô, ela tá lá 24 horas. A rotação da Terra ela controla. Ela controla o ângulo de inclinação da Terra para ter primavera, verão, outono e inverno. Se a Terra não fosse inclinadinha pela Lua, a gente não tinha vida na Terra. Ela controla as marés. Se a água não se movimentasse, a água parada apodrece. Dengue, né? E podridão também, né, padre? Certíssimo. Pô, agora a maré é certinha. Não tem tsunami na Terra. Você vai na praia, eu sempre brinco, né, padre? A gente vai... Põe lá a cadeirinha, você já até controla, você sabe mais ou menos calcular o quanto que a maré vai subir e vai descer. Você fala, vai chegar até aqui, você põe a sua cadeirinha um pouquinho afastada, fica lá o dia inteiro, você não precisa nem levantar da cadeira. É tudo extremamente ajustado. Agora, uma grande explosão causou isso, veio a Teia, bateu na Terra, arrancou um pedaço que formou uma lua do tamanho certinho, com a distância certinha. Mim, essa tese. Para com esse negócio. Por isso que eles falam que a vida é tão improvável em outro lugar, né? Porque a vida ter dado certo aqui na Terra é uma receita de bolo quase impossível de acontecer. Posso falar de receita de bolo? Fale. Eu nunca vi uma eu tô com colocação... muita fome, inclusive, professor. Eu quero reclamar que não tem nada pra comer nesse podcast. Outro dia foi lá no Inteligência... a comida pro senhor. Foi lá no Inteligência Limitada, o Sacani e outro rapaz lá. E aí o Sacani disse assim, sabe o que é, gente? A vida é uma receita de bolo. É só pegar uma panela, colocar carbono, nitrogênio, oxigênio, os elementos lá. Você precisa aquecer pro bolo cozinhar, vem um raio, surge vida. Cara, nunca viu uma coisa mais tão desastrada do que essa colocação. E o rapaz, infelizmente, doutrina
milhões no canal dele, com na esse internet, papo? né? Com esse papo de que a vida é um bolo. Gente, a vida não é um bolo. Que você coloca lá carbono, nitrogênio, oxigênio, cai um raio lá e você forma a vida. A vida é coisa de profissional, uma coisa extremamente sofisticada. Sofisticado, você usou a palavra corretíssima. Você pôr lá carbono, nitrogênio, oxigênio em um raio, você vai formar uma fogueira, vai queimar aquela porcaria. Gente, você precisa de informação, você precisa de um DNA de 3,2 bilhões. Você tem os pares de base. A informação é arbitrária. Tá lá, CTA igual a valina no código genético. Códigos só emanam de mentes inteligentes. O código ASCII, quem definiu que 100001 é a letra A? O código de barras, quem disse que aquelas barras significam alguma informação? Uma pessoa que chegou lá, o código ASCII, chegou lá o cara do código ASCII, né? Chegou lá, falou, ó, 100001 é a letra A, pronto, acabou, eu tô definindo. Isso. Códigos só emanam de mentes inteligentes. Agora, o código mais sofisticado do mundo, mais bem elaborado, é o código que está no nosso genoma. Tem vários e vários níveis de codificação. Tem splicing alternativo, tem o overlapping genético, tem a epigenética. São níveis e níveis e níveis de informação para o mínimo dos mínimos para você ter vida. Você precisa de carbono, hidrogênio, oxigênio? Não, você precisa de proteínas. Proteínas funcionais que se autoenovelam para ter função na vida. Bolo com raio, energia destrói a vida. É uma forma de falar, professor. Uma forma de falar? Não tem. Uma receita de bolo. Não é uma forma de falar. Pra quem forma a opinião, não existe forma de falar. Não é forma de falar, é uma desinformação total. Concordo totalmente com o professor. Você tem não que sei dizer, de quem que ele está falando, não conheço, mas concordo plenamente. Você tem que dizer o que a vida é. A vida é coisa de profissional, uma coisa extremamente sofisticada. Você precisa de um arsenal de proteínas, você precisa de carboidratos, você precisa de fosfolipídios, você precisa de informação, você precisa de células, você precisa de membrana fosfolipídica que sinta o pH externo, sinta a temperatura e controle a sua composição de fosfolipídios. Você precisa, na vida, você precisa reproduzir. Você tem que ter um mecanismo de reprodução, você tem que ter um mecanismo de captar energia externa. Você tem que ter uma membrana seletiva que deixa entrar água e água pura. Os nutrientes têm que passar e os dejetos têm que ser eliminados. Sim. Então não pode chegar para um cara e falar assim, olha, isso aqui um raio veio e naquela sopa ácida escaldante venenosa surgiu vida. Isso não faz sentido, isso não é ciência, isso é crença e da pior qualidade. Crença em poças ácidas, escaldantes e venenosas, em tigela de bolo. Você não pode chegar em rede nacional. Ele estava no Vilela, inteligência limitada, um monte de gente assistindo e falando aquilo lá. O cara vai achar que a vida é uma coisa realmente simples. Mas eu vou te falar, esse erro dele não é um erro com a assinatura dele. Como assim? Esse é um erro que eu paguei depois no final, até porque eu comecei na escola pública, mas que eu aprendi na escola. É um erro da ciência de hoje. Você tá entendendo o que eu tô te contando? Claro. Isso aí vai muito além da fé ou da razão. Isso é uma doutrinação. Que corre solta. Você tá entendendo que 90% das pessoas, ou mais, tem que acreditar nisso. Porque é uma fonte de informação teoricamente validada, checada e que é sabe por quê? Dissimulada pra frente. Porque a ciência é o ponto e contraponto. Concorda? Ciência, quando ela fecha numa teoria, vira dogma, vira religião. Richard Feynman, um dos grandes filósofos da ciência, disse que a fé é a cultura a religião é a cultura da fé. A ciência é a cultura da dúvida. Sim. O cientista ciência duvida. É a dúvida, é o ponto e o contraponto. Então, quando a ciência passou a acreditar única e exclusivamente em Darwin, na evolução darwiniana e no Big Bang, isso se tornou um dogma sagrado, virou uma religião. Passamos a não discutir mais. Passamos a anunciar na internet que a vida é um bolo. Carbono, nitrogênio, oxigênio, vem raio, boom, uma grande explosão, boom, cria uma nuvem gasosa em expansão. O darwinismo é uma religião. Claro que hoje é, com certeza. O ateísmo é uma religião também. Claro que é uma religião.
Absolutamente. Ó, como é que chama o Paquito aí? Paquito? Pedrão. Pedro, coloca aí o Dawkins. Delírio? Deus um delírio. Aí, ó. O que acontece? Conhece esse livro, pastor? Não. O pastor padre Fábio. 6 Fábio. pontos a menos. Ó, Richard Dawkins é o grande ateu do século XX, né? Do século XXI ele não está fazendo tanto mais sucesso assim. Mas ele escreveu esse livro, Rodrigão. Deus, um delírio. Eu não li, mas já tive notícias sobre esse livro. Richard Sim. Dawkins. Não, e do livro Nesse também. livro, o que ele diz? Deus foi morto por Darwin. Darwin provou que a gente evoluiu. Lenta, gradual e sucessivamente. Crer em Deus é um delírio. É uma ilusão. O que é isso? Isso é religião. Isso é a fé de que Deus não existe. É a fé nas explicações científicas. A percepção clara que todos os homens têm de que há um Deus, que todas as coisas fez. Porque outro dia teve uma pesquisa no Brasil, não sei se o senhor soube, pastor Fábio. Padre Fábio. Sério. Tô querendo converter o senhor para pastor, hein, padre? Não vai conseguir nunca. Olha só, meu subconsciente deve ser. O que acontece? Fizemos uma pesquisa no mundo. Deus existe? Qual foi o resultado no Brasil? O senhor sabe os números? Não. 89% dos brasileiros creem em Deus. Creem em Deus, entende que Deus existe. Graças a Deus. Nós chegamos em primeiríssimo lugar. Nos Estados Unidos deu 74%. Eu achei demais. Por que brasileiro crê em Deus? Outro dia eu estava num debate com um milagre a gente ver aqui. Eu também a goleada de Darwin. É um geneticista da USP. Sandro de Souza. Aí eu perguntei para ele, por que depois de tanta doutrinação na evolução, na academia, todos os professores ensinam a evolução, todo mundo crê na evolução, você vai perguntar para a pessoa na rua se ele crê em Deus, dá 90% dos brasileiros creem em Deus. Sabe qual foi a resposta do Sandro de Souza? É que as pessoas não estudam, são ignorantes. E os professores não sabem ensinar a evolução. Eu falei assim, Sandro, o problema não está no produto, o problema não está no comprador, é que estão tentando vender geladeira para esquimó. O cara não pega. Você acha que o brasileiro é burro, é ignorante? Os professores não sabem ensinar? Eles ensinam o que eles aprendem nas faculdades. Mas mesmo assim o povo não compra? E nas faculdades é ensinado o que tem artigo científico, o que é comprovado por pares. Mas ele disse que o professor não sabe ensinar e que a gente não estuda. Até porque entre ensinar e compreender existe um abismo. Eu sou professor universitário, eu sei disso. Eu ensino baseado em quê? Naquilo que a ciência me mostra e comprova. Exato. Agora, o que o meu aluno vai passar para frente, eu não posso dar garantia que ele vai ser fiel àquilo que eu estou ensinando. Ele pode passar, ele pode criar um personagem. Nós falamos sobre isso ontem na viagem. Hoje vende-se muito na internet, muita gente que está na internet não é de verdade. São personagens para poder pegar aí nichos de pessoas perdidas emocionalmente, afetivamente, socialmente e que se identificam com essas personagens e que no fundo são pessoas que voltam para casa sozinhas, são solitárias, são emocionalmente desequilibradas, porque criam uma outra persona, porque a sua realidade é insuportável de bancar. Então, muitas vezes a pessoa ouve a verdade, mas aquela verdade, por ser verdade, fazer parte do bom senso coletivo, ou talvez do senso comum, ela deixa de ser uma novidade interessante. Então eu crio uma teoria em cima daquilo, crio um personagem que banca essa verdade, que casa inclusive com aquela tua fala, vou criar uma verdade para defender como minha, e vou ver quem me segue nisso, entendeu? Sim. E sempre vai haver quem vai te seguir, porque sempre vai haver alguém precisando preencher lacunas. E outras vão surgir. E outras vão surgir, sem dúvida nenhuma. Então, isso responde o porquê que a universidade ensina o correto e porquê que muitos professores, inclusive, fazem questão de ensinar o errado. Porque aprender certo, aprendeu. Agora, são honestos o suficiente para poderem passar para frente? Porque o que falta muitas vezes na vida acadêmica, eu estou aqui diante de um doutor e ele pode me corrigir se eu estiver equivocado.
Mas o que falta é justamente a honestidade das pessoas de serem fiéis àquilo que elas acreditam e não serem fiéis à opinião dos outros para agradar público e massa. A minha verdade, ela não existe para agradar a massa. A minha verdade, ela existe para defender o meu caráter e aquilo que eu sou. Porque aquilo que eu expresso é a minha verdade. E eu não digo as minhas verdades para te agradar. Eu digo aquilo que eu sou. Então você quer conhecer o Fábio ou você quer que eu crie uma persona para isso? Eu posso falar o que você quer ouvir. Porque muitas vezes você não quer ouvir o que eu tenho para te dizer. Você quer ouvir aquilo que você deseja saindo da minha boca. Sim. E existe um abismo entre as duas coisas. Uhum. Mas, Rodrigo, posso voltar nesse livro? Ó, Deus um delírio. Por favor. Ele diz que, olha, veja bem, crer em Deus é um delírio, é uma ilusão. Darwin matou Deus. A gente está atolado, afogado, abarrotado de evidências científicas de que Deus existe. Mas a gente vai fazer uma pesquisa, 90% dos brasileiros dizem, não, eu creio em Deus. Olha, eles aprenderam na escola, aprenderam na mídia, todo mundo fala de evolução, o professor fala de evolução, você liga lá o Super Interessante, a revista fala de evolução, o Discovery Channel fala de evolução, você vai nos museus, só falam de evolução, e mesmo assim 90% ainda creem em Deus. Sabe por quê? Ô Pedro, coloca aí o livro do Douglas X. O senhor acredita, professor, que a ideia da evolução e a ideia de crer em Deus, elas são Sim, excludentes? Totalmente excludentes. O senhor acredita nisso? Excludentes. Eu dou minha opinião sobre... Tá. Ó, esse livro é sensacional, foi publicado pelo Douglas X, é um dos grandes nomes do design inteligente no mundo, e o título é esse, Undeniable, inegável, como a biologia confirma a nossa intuição de que a vida foi desenhada. Fruto de um design inteligente. Ou no livro ele também diz sobre a impressão que todo mundo tem de que foi desenhada por Deus. Uhum. Que todo mundo crê em Deus. E o livro é muito legal, padre. Fábio, você lê esse livro, a gente está querendo traduzir agora para o português. Seria excelente. Porque ele diz o seguinte, foram feitas pesquisas e são reportagens científicas, artigos científicos, com crianças ao redor de todo o mundo, de todos os povos, tribos, raças não, porque só temos uma raça, a raça humana. E perguntaram para as crianças ao redor do mundo, você crê em Deus? Sabe qual foi a resposta? Absolutamente, quase que exclusivamente, com raríssimas exceções. 99,999% das crianças responderam, sim, eu creio em Deus. As crianças creem em Deus. Por que as crianças creem em Deus? Ele fala nesse livro, porque quando nascemos, já nascemos com espírito de cientista. Somos todos cientistas. Eu sou profissional, mas são todos cientistas. Vocês são amadores. Desde pequenininho você começou a investigar a vida ao seu redor. Não conseguiu? Sim, claro. Não investigou, Rodrigão? Padre, você não fez isso também? Ele diz, olha, as crianças começam a investigar o mundo ao seu redor. Olhem o nascer do sol, o pôr do sol, veem as estrelas no céu, veem as plantas, os pássaros. A Bíblia diz, pergunte porém aos animais, pergunte aos pássaros dos céus, aos peixes do mar, à terra. Quem de todos eles, Jó 7, de 9 a 12, quem de todos eles ignora que foi Deus que os fez? A gente começa a investigar o mundo ao nosso redor e a gente pergunta para o nosso pai, o que fez tudo isso? De jeito nenhum. Todos nós perguntamos para os nossos pais, quem fez tudo isso? Ainda mais quando você vai numa noite escura, né? No sertãozão, assim, apaga a luz, você vê aquele céu todo iluminado de estrelas, você vê os pássaros, pavão, tudo, as flores, tá? Tem flor de tudo quanto é tipo, tudo quanto é design. Aí o Douglas X disse, a percepção pela intuição humana de todos nós é que há um Deus. Não faz sentido o professor chegar na sala e falar assim, não, tudo isso que vocês estão vendo, vocês estão aqui com 17, 18 anos, vocês estão investigando o universo. Vocês como cientistas amadores, todos já chegaram à conclusão que Deus existe, agora eu vou desconstruir a sua fé.
Havia uma sopa ácida escaldante e venenosa há milhões e milhões de anos. De lá surgiu a sua tataravó. Os caras... Não. Olha, uma grande explosão criou todo esse universo maravilhoso, cheio de estrelas coloridas, galáxias estruturadas. O cara fala, não. A evolução não vende, Rodrigão. Ela não vende. O produto é ruim e o comprador é muito esperto para não levar geladeira para casa, porque ele é esquimó. Mas o senhor concorda que é natural de uma criança realmente fazer essa pergunta? Quem fez tudo isso? Porque ela, desde pequena, ela tá vendo que alguma pessoa faz alguma coisa. A mãe dela faz uma mamadeira, o pai faz uma compra de casa, então alguém faz alguma coisa. Mas muitos processos ocorrem naturalmente. Não só, nós não vemos apenas efeitos de ações inteligentes. Muitos processos são processos naturais. O fogo queima, a luz ilumina, tem muitos processos naturais. E ela consegue, desde pequena, a perceber nos efeitos quais seriam os sinais da sua causa. A gente sabe disso. Nem tudo que é observado na Terra é fruto de uma ação de um ser inteligente. Tem muitos processos naturais. Aí ela vê, isso não é processo natural, isso é uma ação inteligente. As duas causas estão operando no universo, Rodrigão. E a criança já vê isso desde pequena. E toda criança crê em Deus. O que você acha, padre? Não tem, os ateus, a gente sabe disso. A pessoa se torna, autodeclara ateu entre 15, 16 e 17 anos. Sabe por quê, Rodrigo? Porque ela fala assim, puxa vida, Deus não é exatamente do jeito que eu acho que ele deveria ser. Deus é mau, problema do mal do mundo. Deus é injusto, Deus vai restringir a minha vida de algumas formas, ele não é exatamente como eu acho que ele deveria ser. Então você passa a cancelar a Deus, negar a sua existência. Você tem que fazer um sacrifício intelectual. Eu já debati com muitos ateus. Você dá uma espremidinha no ateu, o que acontece com ele? Ele espirra em direção a Deus. A percepção de que há um Deus está em todos nós. E não é uma percepção que Deus colocou. É a gente experimentando através dos nossos sentidos, a gente observa isso. O livro fala, esse Undeniable é muito legal. Ele diz, olha, todos nós sabemos que Deus existe. É uma percepção clara. Ao sermos pequenos cientistas e ao avaliarmos o universo, chegamos a essa conclusão. E quando chega em 17, 18 anos, a gente começa a cancelar Deus porque a gente não gosta dele, acha que ele deveria ser diferente, talvez ele vai restringir alguns aspectos da nossa vida. Você quer ser um rebelde? Basicamente. Concorda com isso, padre? Em partes, porque eu acredito que quando a gente questiona sobre a existência de Deus, nós precisamos saber se esse Deus é com D maiúsculo ou com D minúsculo. E o senso comum nos leva a questionar a existência do Deus com D minúsculo. Que ser é esse? Porque quando eu falo do D maiúsculo, Deus com D maiúsculo, a divindade em si, eu estou falando daquilo que já passou e foi forjado pela crença, pela fé, pela religião e pela experiência. Agora, esse questionamento simples das crianças, né, eu acredito em Deus. Qual Deus? De quem que nós estamos falando? Esse Deus com D maiúsculo ou os deuses que nós vamos criando ao longo da vida e vamos conhecendo, experimentando, né? Aqui eu volto naquela pergunta que eu fiz para o Antônio, né? Por que o ateísmo está intimamente ligado ao cristianismo? Por que não se discute o ateísmo dentro do islamismo, dentro do budismo, dentro do hinduísmo? Por que é sempre o Deus do cristianismo que é questionado? Porque o Deus do cristianismo é com D maiúsculo. Então, o simples fato de você questionar o Deus com D maiúsculo já prova que você acredita nele. Porque você não pode negar aquilo que não existe. Você nega a existência. Então, o princípio é que existe.
A mesma forma é uma criança quando fala, eu acredito em Deus, né? Talvez no papai do céu, mas isso tudo é muito figurativo, né? Muito distante da ideia do Deus com D maiúsculo. E se você vir para os adultos, dentro das comunidades religiosas também, dentro das próprias igrejas, né? Você pergunta para o povo, vocês creem em Deus? Vocês estão aqui porque vocês creem em Deus? Creio, mas em que Deus que vocês creem? Né? É uma pergunta que se eu faço para vocês aqui hoje na mesa, né? Que Deus vocês creem? Porque existe um Deus com D maiúsculo, que as religiões ensinam a amar, adorar e servir. E existem várias divindades, né, que nós cultuamos no dia a dia, que nós chamamos de Deus. Só que é um Deus com D minúsculo. Então, em nome de qual Deus? Nós estamos falando de qual Deus? Com D maiúsculo ou D minúsculo? Me fiz entender? Sim. Nessa perspectiva? Sim. Né? Então eu penso que tanto a criança quanto as pessoas menos orientadas, né? Quem é Deus? Não é discordando do professor, né? É enxergando isso de um outro viés, de um outro prisma. Ponto de vista.